Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do mini curso de Inventa, e nessa videoaula iremos falar sobre a aba Restrição. A principal funcionalidade dessa aba é definir relações entre diferentes figuras que vocês irão desenhar no plano 2D. Inicialmente iremos aqui na aba Novo, vamos dar um duplo clique e vamos selecionar a opção Peça Standard, Criar. Certo, inicialmente vamos iniciar o nosso desenho com o esboço 2D, vamos bem aqui nessa aba esboço, iniciar o esboço 2D e damos um clique simples nele. Certo, feito isso, vamos selecionar aqui para esta aula o plano superior, o plano XZ, como está selecionado aqui na tela em verde, damos um clique simples e em seguida vamos agora inicialmente criar uma forma geométrica simples. Vamos optar aqui pela opção retângulo, vamos clicar aqui nesta barrinha para abrir as nossas opções de retângulo e selecionamos o retângulo centro e um ponto. Vamos alinhar o centro do retângulo bem na origem do meu plano cartesiano superior, vamos puxar e vamos soltar. Certo, vamos dar um ESC para tirar a seleção do retângulo e o primeiro comando de restrição que eu tenho a falar para vocês é um comando que já foi citado nas aulas anteriores. Esse é o comando cota. Geralmente ele vai ser o comando de restrição mais utilizado ao longo do desenvolvimento do desenho de vocês, principalmente porque é ele que vai editar as medidas de acordo com a necessidade de cada desenho. Vamos dar um clique simples aqui na aba restringir, ou também vou dar um ESC para desselecionar essa opção. Vocês podem ir no atalho clicando D. Feito isso, vocês podem observar que ele teve o mesmo resultado. Vamos selecionar a aresta que a gente tem interesse em definir esta cota e ele vai abrir para vocês uma caixinha perguntando qual é a dimensão que vocês têm interesse em colocar. Vocês podem observar que a dimensão aqui que está em azul é a que representa atualmente essa medida de 42,484 milímetros. Vamos colocar um valor redondo aqui, por exemplo, de 50 milímetros. Certo. Vamos movimentar aqui a tela. O mesmo vai valer para o outro lado, a largura do meu retângulo. Vamos definir agora 30 milímetros. Só valores representativos aqui, certo? Feito isso, vamos dar um ESC. E se vocês observarem, se vocês tentarem pegar o cursor do mouse de vocês e clicando no lado direito do mouse e puxar, vocês vão observar que não vai haver nenhum tipo de alteração na dimensionalidade do meu retângulo. Isso não acontece caso eu não tenha definido cota alguma para esse meu retângulo. Quer ver? Vamos desenhar um outro retângulo aqui, mas dessa vez não vamos atribuir cota nenhuma a ela. E vamos clicar com o cursor do mouse e vamos esticar esse retângulo. Como vocês podem observar, se eu soltar esse meu cursor do mouse, ele vai adquirir uma nova medida, certo? Justamente porque eu não defini anteriormente nenhum tipo de cota restringindo esse meu desenho, ok? Existe uma outra opção de definir cota, só que nesse caso é uma opção mais automática. Vamos aqui na mesma figura geométrica, esse meu retângulo de centro, clico e solto. Vou dar um ESC para desselecionar o meu retângulo e vamos bem aqui nessa opção, certo? Cotas e restrições automáticas. Você vai clicar fora do seu retângulo com o cursor direito do mouse e vai arrastar, englobando todas aquelas regiões que você quer delimitar uma cota. Como eu quero delimitar a minha cota em todo o meu retângulo, eu vou passar esse meu retângulo rosa aqui, de forma que eu consiga abranger todos os meus espaços, todas as minhas arestas. Caso, por exemplo, eu solte antes de englobar todas as arestas do meu retângulo, é provável que nem todas as áreas que eu quero definir a medida sejam selecionadas. Só vão ficar selecionadas essas que estão em azul, de acordo com o que aparece na tela de vocês. Feito isso, vamos selecionar todo o meu retângulo. Clico aqui e seleciono todo ele. Observem agora que todo o meu retângulo está em azul, significando que todo ele está selecionado, e clico em aplicar. Feito isso, agora vocês podem observar que ele delimitou para mim duas medidas, essa de largura e essa de angulação. Elas são suficientes para restringir toda a medida do meu retângulo, de forma que eu não consigo alterar nenhum tipo de dimensionalidade, só a posição dele, certo? Agora vamos atribuir uma cota bem aqui na minha lateral do meu retângulo, lado maior, no caso o comprimento dele.
vai aparecer uma mensagem dizendo para vocês que não vai ter como alterar essa medida, justamente porque existem outras cotas restringindo a mesma. Vou clicar em aceitar e a única coisa que vai aparecer é aquilo que a gente chama de cota de referência. Esse valor entre parênteses que é justamente somente para ilustrar, não tendo possibilidade de editar esse valor. Caso eu queira editar esse valor de comprimento do meu retângulo, simplesmente eu posso fazer o seguinte: eu vou ter que deletar algum tipo de medida que esteja restringindo o valor desse comprimento. Eu vou selecionar aqui o meu ângulo, certo? Vou dar um ESC para fora para desselecionar a cota e seleciono esse ângulo. Se eu der um delete no comprimento do meu retângulo e novamente seguir para o comando cota, vocês agora vão observar que eu vou poder editar o comprimento desse meu retângulo, o que anteriormente não era possível. Vamos colocar aqui 50. Perfeito? Então, é possível que às vezes vocês queiram editar algum tipo de medida e ela esteja entre parênteses, ele se torne uma medida de referência. Então vai ser necessário que vocês peguem outra medida, deletem ela para editar aquela que vocês têm interesse. O que antes estava em parênteses passa a se tornar editável. Vamos passar agora para o próximo comando de restrição. Vamos agora selecionar um círculo e vamos soltar aqui. O próximo comando que eu vou falar para vocês é o comando restrição colinear, perfeito? Vamos supor agora que temos uma linha que passa fora da minha circunferência e uma linha que passa secante a minha circunferência, por dentro. Essa minha restrição colinear vai justamente alinhar essa linha que está fora da circunferência dentro dela, tornando esta linha colinear a ela, ou seja, pertencente à mesma linha, direção e sentido desta. Seleciono a primeira, seleciono a segunda e vocês podem observar que agora houve o deslocamento da que estava fora da circunferência. Assim, também vai aparecer bem aqui na tela de vocês um símbolozinho que significa justamente essa restrição de colinearidade, certo? Mas vocês podem me perguntar, eu tenho interesse que essa linha que estava fora não se mova, e essa linha que está secante à minha circunferência, essa sim se mova. Então vocês podem fazer uso de outro tipo de relação de restrição, que é esse fixar. Se vocês selecionarem fixar aqui nessa minha linha secante, ela que vai ficar fixa e vai mudar até a coloração. O que estava roxo vira preto. Como agora, nesse caso, eu quero restringir quem está fora da minha circunferência, eu seleciono ela. E logo depois, eu seleciono o comando colinear. Seleciona a secante, seleciona a de fora, e agora sim quem se moveu é a secante, não o contrário, certo? Vocês podem combinar vários tipos de relação de restrição, uma em relação à outra, não tem problema, de acordo com a necessidade do projeto de vocês. Vou dar um ESC aqui para passar para a próxima relação de restrição, que é a minha concentricidade, certo? Observem essa circunferência aqui fora. Eu vou desenhar uma outra que está passando por fora dessa minha circunferência. E o meu interesse agora é juntar o centro dessa circunferência com o centro dessa maior. E é justamente para isso que eu vou usar a relação concentricidade. Seleciono ela, venho aqui na aba restringir, seleciono a circunferência de fora, seleciono a circunferência de dentro. E vocês podem observar agora que houve o deslocamento da maior em relação à maior. Ressaltando, pessoal, se eu quisesse fazer o contrário, que a maior se deslocasse e a menor permanecesse fixa, basta combinar o comando concêntrico com fixar. Vou selecionar aqui o meu comando fixo, seleciono a de fora, aquela que eu não quero que se mova, dou um ESC e seleciono novamente o comando concêntrico. Aí eu vou selecionar a circunferência maior e depois a menor. Dessa vez quem se deslocou foi a maior, já que a menor está fixa. Ok? Vou limpar aqui da minha tela para passar para a próxima relação, que é justamente a relação paralela. Como o próprio nome indica, vamos supor que a gente tem dois tipos de linhas aqui. Vou dar um ESC. Pessoal, vou usar o atalho para a linha, certo? Do teclado. Vou clicar aqui em L no meu teclado. E eu vou desenhar uma segunda linha. Obviamente, essas duas linhas elas não possuem a mesma direção, ou seja, elas não são paralelas. Se eu prolongar elas, em algum momento elas vão se tocar. Para que elas fiquem paralelas, eu vou justamente utilizar esse comando paralela, restrição paralela. Seleciona ela, seleciona uma linha, seleciona a outra, e agora as duas se tornaram paralelas, certo, pessoal? Eu ainda posso, ressaltando novamente, combinar o comando fixar, caso eu queira que uma não se mova e a outra se
movo em relação a essa. Vamos dar um ESC aqui para sair e vamos limpar aqui o nosso plano cartesiano para passar para a próxima restrição, que é a perpendicular. Vamos desenhar uma linha aqui, certo, pessoal, no meu plano cartesiano. E depois dessa linha, vamos desenhar outra na diagonal. Claramente, essa linha na diagonal não está perpendicular com esta aqui que está na horizontal. Então, o que eu posso fazer? Utilizar o meu comando perpendicular para tornar esta linha na diagonal perpendicular a esta que está na horizontal. Seleciona a horizontal, seleciona a que está na diagonal. E agora vocês podem observar aqui na tela que surgiu um símbolozinho, indicando que agora essas duas linhas possuem uma relação de perpendicularidade, certo? Dá um ESC e vou limpar aqui. O próximo comando diz respeito a tornar uma linha que não está inicialmente horizontal em horizontal. Bem aqui, certo? Vou selecionar o comando e seleciono essa linha. Ah, mas vocês podem me questionar, mas Cássio, aqui no plano cartesiano eu estou vendo que ela se tornou vertical. Sim, porque se vocês observarem onde eu estou passando o cursor do mouse aqui na tela no canto superior direito, o meu cubo de referência ele está desalinhado. Observe que o nome superior está na vertical. Se eu vir bem aqui nessas duas setinhas que estão em formato de arco de circunferência e der um clique nele, eu vou reorientar o meu plano cartesiano, colocando ele numa vista coerente agora de acordo com a restrição que eu defini, certo? Vocês podem vir aqui novamente, clicar na linha e observem que agora realmente ela possui a restrição horizontal coerente com a orientação do meu cubinho aqui que representa os planos cartesianos, certo? Vamos aqui passar para a próxima restrição, que, analogamente à restrição horizontal, trata-se basicamente da restrição agora na vertical. Vem aqui na restrição vertical, clica nele e clica na linha. Agora vocês podem observar que ele possui um símbolo indicando que ele possui uma relação de restrição vertical. Vou dar um ESC e vou sair. O próximo comando que eu tenho a falar para vocês é o comando tangente. Vocês têm uma circunferência, por exemplo, deixa eu selecionar aqui, alinhar a circunferência com o centro do plano cartesiano e soltar. E vocês também têm uma linha que estão passando fora dela. Só que vocês têm o interesse de trazer essa linha e tornar ela tangente a essa circunferência. Então é justamente para isso que vai servir essa relação de tangência. Seleciona a circunferência, seleciona a linha e agora vocês podem observar que a minha linha se tornou tangente a ela. Ela não está visivelmente encostando na minha circunferência, porque falta eu prolongar um pouquinho ela. Mas se vocês prolongarem um pouco a linha aqui, podem observar que existe uma relação de tangência, como indicado bem aqui nesse símbolo, certo? Vou dar um ESC e vou limpar o meu plano cartesiano. O próximo comando de restrição é o suavizar. Ele é um comando bem particular porque ele serve justamente a um caso bem específico. Você tem uma linha aqui horizontal e logo em seguida você tem um spline. Pode ser um arco de circunferência também, certo? Vou desenhar um spline qualquer aqui. Vou clicar nesse positivo, ok? Para finalizar esse meu spline. O comando suavizar vai justamente tornar essa transição da linha horizontal para o spline de forma mais suave. Vocês vão bem aqui e selecionam o comando suave. Seleciona a minha linha horizontal e em seguida seleciona o spline. A única coisa que ele fez, embora ele distorceu essa curva, foi tornar essa transição, como vocês podem observar aqui na tela, de fato, mais suave. A aplicação disso é muito utilizado para quando vocês estão criando peças em 3D. Então, quando você tem a existência de muitos cantos vivos, muitos locais pontudos, isso de certa forma vai dificultar o processo de impressão. Caso seja possível o projeto dessa margem, você pode tornar esses contornos mais suaves, certo? Vou dar um ESC aqui e vou limpar o meu plano cartesiano. Feito isso, vamos passar para o próximo comando de restrição, que é o simétrico. Como o próprio nome já indica, vamos supor que temos 3 linhas aqui. Linha 1, ESC, L no teclado, de atalho para linha. L2, ESC, L novamente, no teclado para linha, selecionar o comando linha. Novamente, dou um ESC, certo? Quando eu vou aplicar o meu comando restringir, eu vou fazer com que essa linha de centro tenha a mesma distância para essa linha na extremidade à esquerda e esta linha na extremidade direita. E qual é a ordem para que isso aconteça? Eu tenho que selecionar primeiro as minhas linhas mais externas
E por último, a linha que vai se referir, vai servir de referência como a linha central. Dou um OK e vocês podem observar que surgiu esse símbolozinho aqui na tela de vocês, indicando uma relação de simetricidade. Vou bem aqui na cota, só para provar para vocês. Olha, observe a distância dessa central para a extremidade esquerda. Vou alterar aqui para 250, um valor redondo. Tem que ser a mesma dessa aqui para a extremidade direita, certo? Se eu alterar este valor aqui, de 250 na extremidade esquerda para 100, automaticamente a da direita também vai alterar. Perfeito? Ok. Dou um ESC e passo para o meu último comando de restrição, que é a restrição igual. Como o próprio nome já deduz, eu tenho duas, por exemplo, circunferências aqui, desenhar um, desenhar outro, e o meu objetivo agora é tornar essa circunferência igual, essa maior, igual a essa menor. Para que isso aconteça, eu vou bem aqui no comando fixar, fixei essa maior, e depois eu vou no comando igual, justamente para tornar essa circunferência maior, igual a essa menor, igual a essa maior. Dou um clique e vocês podem observar aqui na tela que apareceu esse símbolozinho de igual, dizendo que essa circunferência é igual a essa, certo? Dou um ESC aqui. O último comando que eu vou dizer para vocês é basicamente um comando que vai mostrar para vocês quais relações de restrição existem no esboço 2D de vocês, certo? Vamos supor que agora eu tenho um outro arco aqui, um arco de 3 pontos. E esse arco vai ser tangente a essa minha circunferência de fora. Se eu vim aqui nesse comando, mostrar restrições e dar um clique nele, observem que aqui na tela de vocês não conseguem observar nenhum tipo de restrição à vista. Se você clicar nessa relação, com essa opção selecionada, vai aparecer o símbolozinho de tangência. Dou um ESC e, mesmo depois de desselecionado, vai continuar explícita essa relação de vocês. O que não é o mesmo para o caso dessas duas outras circunferências. Para eu observar qual relação de restrição tem entre elas, eu tenho que dar um clique nela. Observe, igual, igual. Os dois ficaram em verde, certo? Se vocês não quiserem ficar clicando toda hora para ver quais restrições existem no esboço 2D de vocês, vocês selecionam essa opção. Perfeito? Por hoje é só, galera. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.